No município de Guardianópolis, cidadezinha pequena, tipicamente interiorana, contava-se, em épocas passadas, uma lenda bastante peculiar, dessas histórias que julgamos estranhas demais para serem verdades. A lenda em questão falava-se a respeito de uma árvore que existia na zona rural, no terreno de uma certa casa já abandonada e caindo aos pedaços. A árvore se tratava de um velho pé de juazeiro, enorme, com uma grande copa frondosa e um tronco tão largo que era preciso 4 pessoas para dar a volta completa. Como era o único da sua espécie na região, os viajantes que passavam por ali durante o dia tinham o costume de se protegerem do sol escaldante debaixo da sua sombra generosa. Porém, ao cair da noite, ninguém se atrevia a passar por ali perto, por medo de certas manifestações que se faziam presenciar naquele lugar, mesmo aos olhos dos mais céticos. Segundo os boatos que corriam de boca em boca, quando a noite chegava, o velho juazeiro parecia ganhar vida própria. Seus galhos e folhas, de repente, começavam a se agitar num frenesi selvagem, como que sacudidos por um vendaval, quando praticamente não havia nenhum vento soprando na área. Além disso, mais de uma testemunha disse ter ouvido vozes e avistado vultos brancos perambulando ao redor da árvore. Outros também diziam que ela pegava fogo, do nada, e na manhã seguinte estava verde novamente, sem sinal de queimadura. Por causa dessas e outras coisas, ela ficou conhecida pelos populares como a Árvore do Diabo. A explicação que davam para o mistério do velho juazeiro se relacionava diretamente com a casa abandonada nos seus arredores, que também já tinha fama de mal assombrada. Sendo palco de uma história acontecida há tanto tempo que as gerações mais novas de Guardianópolis não sabiam se era realmente verdade ou uma coisa inventada pelos mais velhos para botar medo nos mais novos. Não se sabia exatamente qual a idade da árvore, mas era sabido que ela já existia quando um forasteiro conhecido como Tobias Caolho construiu sua casa e se mudou para lá com sua família. A respeito dele, pouca coisa se sabe de certeza. Comentava-se que em sua juventude teria sido o líder de um temido bando de cangaceiros, que vez por outra passava por aquela região, tendo perdido um dos olhos em um tiroteio contra um grupo rival, ou em uma emboscada armada pela polícia. Outros diziam que uma cobra havia lhe picado no olho enquanto dormia. Seja qual versão for a verdadeira, depois desse episódio, Tobias era visto sempre usando um tapa-olho no olho esquerdo, originando daí o famoso apelido. Sua família era composta de sua mulher e uma filha pequena, cujos nomes se perderam com o passar dos anos. A casa em que viviam possuía um alpendre grande, diferente da maioria das outras casas do município. Nessa época, Guardianópolis ainda não passava de uma humilde vila. A família vivia do trabalho no campo e lá passava a maior parte do tempo se deslocando para o centro em raras ocasiões. Esse isolamento, a personalidade reservada de Tobias, bem como um estranho comportamento mais tarde adquirido por ele, naturalmente começaram a despertar suspeitas por parte da população da pequena vila. Em não poucas ocasiões, Tobias era visto próximo ao velho juazeiro, sentado debaixo de seus galhos, quase sempre na boca da noite,
Quem passava por ali comentava que ele parecia falar sozinho, como se estivesse conversando com outra pessoa. Uma certa noite, já bem tarde, um dos moradores relatou ter visto uma luz bruxuleante perto da árvore e, curioso, resolveu chegar mais perto para averiguar o que era aquela visagem. Quando estava a uma certa distância, percebeu que a luz vinha de um farol carregado pelo velho Tobias, que, de pijamas, andava em círculos ao redor do juazeiro, como se estivesse numa crise de sonambulismo, repetindo sem parar as palavras: encontre ela, encontre ela. E quase todas as noites, durante um bom tempo, ele era visto agindo desta forma estranha, o que deixava a todos impressionados e receosos de se aproximarem do Tobias Caolho. Até que certo dia, para surpresa geral, a esposa e a filha de Tobias subitamente desapareceram. Quando lhe perguntavam onde elas estavam, ele se limitava a responder de forma vaga e imprecisa, dizendo apenas que estavam em viagem à capital, na casa de uns parentes. Os dias foram passando e nada delas retornarem. A essa altura, Tobias tinha virado um recluso em sua casa, raramente sendo visto pelos outros. Foi aproximadamente por volta dessa época que as ditas manifestações noturnas no velho juazeiro começaram a acontecer. Os galhos agitavam-se com tanta força e mesmo sem vento, e diga-se de passagem que muitas vezes alcançavam o alto da residência, danificando as frágeis telhas. Vultos espectrais eram vistos em torno da árvore, soltando murmúrios chorosos e arrepiantes, que diziam poderem ser ouvidos a uma grande distância, cortando o silêncio da noite sertaneja. E de dentro da casa saíam gritos horríveis, de várias vozes ao mesmo tempo. Uma delas era reconhecidamente a voz de Tobias, enquanto as outras duas pareciam ser femininas. E praticamente todas as noites esse espetáculo macabro se repetia, fazendo com que todos os arredores evitassem passar por ali quando o sol se punha, aumentando ainda mais o mistério em torno da árvore do diabo. Como geralmente acontece em casos assim, não faltaram especulações sobre o que estava acontecendo naquele lugar. Os mais velhos afirmavam que, enterrada em algum lugar na distância entre o juazeiro e a casa do Tobias, havia uma botija que guardava dentro de si várias moedas de ouro e pedras preciosas. Uns diziam que o próprio Tobias havia enterrado em segredo, quando ainda era o líder do bando de cangaceiros, que ela era o produto de seus saques e assaltos a outras cidades sertão afora. Mas também se falava que ela fora enterrada pela mesma pessoa que teria plantado a árvore, um velho feiticeiro que, para proteger e guardar a sua botija preciosa, plantou um juazeiro no local e lançou sobre ele uma maldição. Mas muitos duvidavam dessa versão da história. O fato é que, um certo dia, Tobias Caolho também desapareceu. Os dias se passavam, mas nenhum sinal dele. O povo da vila se questionava se ele teria finalmente ido embora na calada da noite ou se estava doente sem poder sair de casa. Dispostos a resolver o enigma do seu desaparecimento, um pequeno grupo de vizinhos foi até a casa dele. Bateram na porta, chamaram seu nome, mas não ouviram a resposta. Achando que algo grave teria acontecido, arrombaram a porta e invadiram a casa à sua procura. Subitamente foram contaminados por um odor nauseante
que vinha da cozinha. Lá, chegando, tiveram uma surpresa macabra. Sentado numa cadeira, olhando para o teto, jazia Tobias morto. Devido ao tempo transcorrido, o corpo já apodrecia e em cima da mesa um revólver calibre 38 foi encontrado. A notícia do terrível achado se espalhou rápido pela pequena vila de Guardianópolis. Por quê? O que levou a fazer uma coisa dessas? Eram as perguntas que mais se ouviam nas rodas de conversas no final da tarde. O corpo do Tobias foi enterrado em alguma cova rasa, cavada de última hora, nos arredores do terreno, marcada com uma cruz rústica, feita de pedaços de madeira. Hoje em dia, não se sabe mais o local exato da sua sepultura, e a região onde ficava a casa e a árvore já foi modificada, com o terreno agora ocupado por fábricas de extração de cal e minérios. Mas alguns ainda se recordavam bem do fim dessa história, quando muitos anos já haviam se passado desde a morte de Tobias, e começaram os preparativos para a instalação da primeira fábrica da região. Contava-se que a equipe responsável pela obra decidiu derrubar a velha casinha e a árvore, pois estavam localizadas exatamente no terreno a ser construído. Começaram primeiro pela casa, que em poucos minutos veio abaixo, ante a força das máquinas do progresso. Depois foi a vez do velho Juazeiro, que, devido ao seu grande tamanho, resolveram cortá-lo ao meio com uma serra elétrica. Ao iniciar o corte, de repente a serra chegou a um grande espaço oco, que imediatamente abriu-se, revelando o interior do tronco. Os trabalhadores recuaram assustados ante o que presenciaram nas entranhas da árvore. Ali dentro haviam 2 esqueletos, um adulto e o outro de uma criança. As pessoas, ao saberem das 2 ossadas encontradas, imediatamente lembraram-se da velha história do Tobias e sua família, e de como sua mulher e sua filha haviam desaparecido misteriosamente. Agora, décadas depois, descobria-se, por acaso, o paradeiro de mãe e filha. O veredicto da lenda era que Tobias havia, num momento de insanidade, assassinado as 2 e, de alguma forma, as sepultado no interior da árvore. Mas uma pergunta ainda persistia: qual o motivo para um ato tão abominável? Segundo os que acreditavam na lenda do velho Juazeiro, Tobias enlouqueceu ao procurar todas as noites pela botija secreta, tendo profanado o local escolhido pelo feiticeiro para guardar seu tesouro. Uns dizem que ele chegou a encontrá-la, mas logo sucumbiu à maldição e, enlouquecido pela ganância, matou sua mulher e sua filha. Já outros afirmam que quem realmente encontrou a botija foi o dono da fábrica durante escavações das obras. Elas estavam enterradas justamente entre as raízes da árvore. Verdade ou ficção, ainda hoje correm rumores de que os vigilantes da fábrica costumavam ouvir vozes e gemidos bem no exato local onde antes costumava ficar a velha árvore do diabo. E mais de um funcionário afirmou ter visto andando pelos corredores o vulto de um velho homem, usando um tapa-olho, nas madrugadas escuras.